Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que irão ouvir esse vídeo aí, não sei que dia nem que hora, né? Mas eu sei que vão ouvir, tá bom? Eu vou a palavra aqui, passar uma palavra para vocês, ok? Diz assim a palavra: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem de mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fostes a minha montanha, tu fostes a minha montanha, tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e o Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, se o meu auxílio. Tomaste o meu pranto e tornastes o meu pranto em fôlego. Desatastes o meu pano de saco e me vestiste de alegria, para que a minha glória a ti cantarei louvor e não se cale, Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Perdão, que estou meio de manhã aqui, é ruim de fazer a pregação. Então, nós vemos aqui o pregador, né, ele exaltando ao Senhor pela sua vida, né? Deus deu vários livramentos para ele, né? Livramento de morte, livramento dos inimigos, livramento de doenças, e como está falando a palavra. Então, em todo tempo, o pregador aqui dá glória, que é o Salmo de Davi, e o pregador sempre dando glória a Deus e agradecendo a Deus pela vida, pela saúde, pela vitória em cima daqueles que procuravam destruir ele, né? Inimigos dele. Então, assim, nós podemos ver que em todo tempo nós precisamos buscar a proteção divina. Eu orei ontem pela proteção divina, mas orou ontem, mas hoje precisa ser orado de novo, amanhã vai ser orado de novo e assim por diante, porque os inimigos não cessam. A inveja é muito grande e nos dias de hoje, a inveja é muito velha. 2 pecados mais antigos, né, que dá por ali na Bíblia você vê. O primeiro foi a desobediência, lá no Jardim do Éden. E depois veio o pecado da inveja. Por que inveja? Porque um irmão lá, Abel e Caim, um deles lá matou o outro por inveja. Então, essa história de inveja, de olho gordo, de palavras de maldição, isso vem lá no tempo que Deus criou o mundo ainda. Nós podemos ver que nós temos que ter a proteção divina em todo o tempo, em cada instante, porque
Nós precisamos. Quando eu ouço assim das pessoas, certas coisas, eu peço para todos orarem por mim, porque eu preciso de um revestimento espiritual, oração. Oração nunca é demais. Oração te livra de muitas coisas, porque na hora da oração você está pedindo livramento a Deus de tudo aquilo que vem contra você. Principalmente essas pessoas que hoje te invejam, você até no andar, até do teu cabelo, até da tua roupa. Olha, a inveja, diz a palavra, que apodrece os ossos, mas apodrece os ossos de quem é invejoso, não de quem não é. Vai apodrecer de quem é invejoso. E o invejoso nunca tem nada. O que ele tem ou ele é usurpado, é roubado, ou é filado de alguém. Porque o invejoso nunca tem nada. É sempre na pindaíba, como diz o ditado. Na pindaíba. Você vai falar do outro lado do mundo, um ditado que ninguém conhece, né? Aqui no Brasil mesmo tem muitos estados que é diferente, né? A pronúncia é outra. Por exemplo, aqui, se você falar... Tem uma mulher aí que ela fala, eu não vou falar quem que é, mas ela fala que do falatório, né? O teu falatório, eu dou risada porque se falatório é lá no sul é o cara fofoqueiro, o cara linguarudo, ou a linguaruda, a fofoqueira, é o falador, o falatório. Então, eu dou risada porque ela fala a verdade, né? Quem está em silêncio, o que está em silêncio, a pessoa que está em silêncio, ela não dá ouvido, os outros não estão ouvindo o que ele diz. Deus sabe o que ele pensa, né? Mas os outros, os fofoqueiros, os linguarudos e os invejosos eles não estão ouvindo o que você está falando, né? Por isso que quando você vai fazer negócio, se você receber um dinheiro, aquieta, ninguém precisa saber, Deus e você sabe, tá bom? Quando você vai fazer qualquer negócio, não conte a ninguém também, porque antes que o invejoso venha invejar e estragar o teu negócio. Sempre tem invejoso, mas está tropeando, saiu da porta para fora, você está tropeçando neles já. Então, aqui o Davi, ele pedia proteção, né? Diz aqui, a palavra diz assim que ele diz assim: ó Senhor, porque tu me exaltaste, ele exaltou o Senhor, porque ele exaltou e não fizesse com que os inimigos se alegrassem sobre mim. Mas para que os inimigos não se alegrem sobre você, tem que ter a proteção divina. E nessa proteção você é a oração, né? Tem que estar sempre em oração. Não tem como, se você não estiver orando, né? Se você não estiver orando, você está desprotegido, você não está pedindo oração, não pedindo a proteção divina. Deus, muitas vezes, na infinita misericórdia dele, você não orou, mas ele vai lá e dá o livramento ainda, porque Deus é misericordioso, né? E diz assim: Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Ele está falando aqui agora já de saúde, né? Clamei a ti e tu me sarastes. Porque Deus é assim, ele é um Deus que sara, um Deus que cura, é o médico dos médicos. Eu mesmo estou pedindo a Deus cura, porque as curas que eu preciso do médico não cura, porque foi uma coisa que isso foi pura inveja, né? Trabalhos de macumba que fizeram, esses macumbeiros não tem o que fazer, né? Vai lá pagar para os outros fazer, e muitas vezes, é engraçado, a pessoa ainda fala que vai para a igreja. Você viu a situação que as igrejas estão hoje? Não vamos generalizar, né? Mas tem gente lá dentro da igreja de todo tipo, tem até satanista dentro da igreja, você nem pensa que tem, está lá dentro, lá de olho, né? Ele está de olho lá. E satanista declarado está cheio aí. Então, nós temos que ter a proteção divina para tudo, para proteção contra a inveja, contra o inimigo, contra todos esse tipo de coisa. E
pedir a proteção de Deus e daí para Ele nos dar saúde, porque sem saúde o corpo do ser humano depende da saúde. Se não tiver saúde, ele não tem nada, nem comer ele come. Então, e para isso é só Deus para proteger no jeito que está hoje, né? Tem muito vírus no ar também, que Deus dá livramento dessas coisas ruins. Bom, diz aqui: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Olha, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste a minha vida para que eu não descesse o abismo. Por que ele quer dizer aqui? Ele levantou, ele estava para morrer, mas Deus foi lá e ele tirou ele, levantou ele da sepultura. Ele já estava praticamente morto, né, na situação que estava. Então muita gente ele está assim, né? Tem que a pessoa, ele tem muitas vezes em oração para poder, às vezes, Deus levantar ele. Por que Deus levanta a pessoa que está lá na cova já? Ele levanta, ele tira de lá da saúde para que ele que tenha vida, para que ele se converta, para que ele não desça o abismo. Mas muitas vezes Deus está dando livramento de morte para ele, para que se ele se morrer, ele vai se perder. E a palavra diz aqui, ó. Olha, Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste a minha vida para que eu não descesse ao abismo. Quer dizer, se Deus não tivesse dado o livramento de morte para ele descia ao abismo, ele ia se perder. O abismo é o inferno, e ele ia se perder porque muitas vezes a pessoa não está preparada, né? Às vezes a pessoa fala, o cara morreu lá, né? Era bonzinho, era isso, era aquilo e tal, e está lá com Deus. Mas olha, não vamos julgar se está ou não está, mas certamente ele vai colher as obras dele, a semeadura dele. Se não são boas, em bom lugar ele não vai estar, certeza absoluta. E diz aqui: cantai ao Senhor, o Davi está falando, cantai ao Senhor, vós que sois seus santos. Olha, aqueles que estão na presença de Deus, ou são considerados santos na presença de Deus, então cantai louvores a Ele e celebrai a memória da sua santidade. Cantai louvores, vós que sois santos, estão celebrando a memória a Deus na sua santidade, na santidade de Deus, né? E que Deus é santo, santo, santo. O homem pode ser santificado, sim, pelo sangue do Cordeiro, mas se ele for santificado agora e ali na frente dele pecar de novo, ele está novamente no pecado, ele não está em santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Porque a ira do Senhor dura assim, momentaneamente, né? Mas a vida, né? A alegria do Senhor está na vida, ele que diz a palavra, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, no favor divino está a vida. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando fala assim, o choro dura uma noite e a sua alegria vem pela manhã, mas qual é o período da noite que está falando a palavra? Uma noite só, se dorme, um dia está tudo certo? Não. Uma noite para mim, a minha noite, é anos de choro e sofrimento. Eu falo sofrimento porque foi sofrido na saúde, sofrido de várias formas. Então, para uns dura uma noite, para outros dura 10 anos, outros dura só um ano, né? Então, qual é a noite que está falando a palavra fala de uma noite. O choro pode durar uma noite, mas amanhã já está na alegria, né? Mas às vezes essa noite dura por anos. Não quer dizer que é uma noite só. Amém?
Não quer, porque a palavra fala pela manhã. Dura lá 5 anos, 10 anos, às vezes 1 ano, às vezes 6 meses, às vezes 1 mês, às vezes dura mesmo uma noite, né? Mas ela vai chegar, a alegria chega pela manhã. Então a alegria chega um dia, a hora chega, pode passar o tempo que passar, mas a hora que chegar, a hora chegou, acabou. Ninguém vai impedir aquilo que Deus tem para você. Se a alegria é prosperidade, ninguém vai impedir. Chegou, você vai se alegrar. E eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Então, o que Davi falava, na minha prosperidade, porque tem gente que quando começa a ser próspero, ele vacila, né? Ele já sai para um lado, ele está na presença de Deus, ele já sai fora. Então Deus às vezes não prospera a pessoa, porque se prosperar ele vai para o caminho errado, vai se perder muitas vezes, né? Então, mas Deus conhece o coração de cada um. Tu, Senhor, pelo teu favor fizestes forte a minha montanha, ou forte, né? A montanha, ele quer dizer que onde ele está, a rocha que ele está, a montanha que ele quer dizer aqui é a rocha, né? Porque fizesse forte a minha montanha, ele está falando aqui indiretamente, mas está falando de Jesus. Tu fizesse forte a minha montanha. A minha montanha não se derrete, não é barro, mas é rocha. Então está afirmado em Jesus Cristo que é rocha, que é a montanha forte, que não é barro, não é lodo, mas não é terra mole, mas é forte a montanha, porque é rocha. Amém? Está falando no âmbito espiritual. Então por isso que muitas vezes a pessoa fica meio jogando para lá e para cá, porque mas isso é espiritual, estou falando de Jesus, né? A rocha. Que ele diz assim que ele não vacilará, né? E essa montanha que ele está falando aqui é rocha, não é apenas terra mole. Amém? Ela diz aqui, ó, que proveito há no meu sangue quando desço a cova, porventura te louvará o pó. É o que está falando aqui o salmista. Senhor, mas alegria o Senhor vai ter de eu morrer, virar pó, porque o pó lá não vai estar misturado com a terra, não vai te louvar, não vai te glorificar. Conserva a minha vida e eu vou te levar, vou te glorificar. Né? Isso que está dizendo a palavra, né? Que proveito haverá no meu sangue derramado, né? Vou parar nas veias quando desço a cova, porque porventura te louvará o pó? Uma pergunta que ele está fazendo aqui, e é verdade, o pó não pode mais louvar a Deus, né? Enquanto tem vida pode ser feito isso, louvar a Deus, glorificar a Deus, adorar a Deus. Anunciará ele a tua verdade? Ou Senhor, ou anunciará ele a verdade? Não pode, porque já morreu, já virou pó, né? Tornaste o meu pranto em folguedo, desatastes o meu pano de saco e me vestiste de alegria. A pessoa antigamente, né, quando estava no pano de saco, amarrava e tal, estava no pano de saco, era tristeza, era luto, ele estava em pranto, né? Ele estava na presença de Deus muitas vezes com aquele saco amarrado, com vestido de saco, por causa das coisas que aconteciam, né? O cristão na época, a pessoa que buscava Deus. Então, mas quando Deus vem, desamarra o saco, diz a palavra aqui, desamarra o pano, o saco, e me vestiste, daí me veste aquela pessoa de alegria. Quando ele tira aquilo lá, vem a alegria, né? Para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. O louvor a Deus nós temos que dar para sempre. Mas nós podemos dar sim, é claro, com vida,
estando na presença de Deus. Porque muitas vezes a pessoa tem vida, tem saúde demais, mas ele não se lembra de Deus, né? É como um bicho que dorme, acorda, come, né? Normalmente esse instinto do ser humano é assim, né? E tem aqueles que buscam mesmo a Deus, agradecem a Deus, buscam a Deus e têm a vida com Deus, né? Então, o que o salmista nos ensina, o pregador nos ensina, que em todo tempo temos que buscar a Deus para ter a proteção divina, para ter a saúde, para ter livramento de morte, para não morrer antes do tempo, muitas vezes, né? Para Deus conservar a nossa vida, e nisso nós temos que glorificar a Deus em todo tempo, não esquecer de louvar e glorificar a Deus. Amém? Vou fazer uma oração aqui. Soberano Deus, eterno Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu agradeço a Ti pela Tua santa palavra e peço a Ti, soberano Deus, eterno Pai, que visite todas as tribos, línguas e nações da face da terra, e aos que precisam de cura sejam curados, os que precisam de libertação sejam libertados, e os que precisam de ser salvos sejam salvos em Cristo Jesus nosso Senhor, e que tudo seja para a honra e glória, no nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.